parar a gravação, porque algumas de vocês terão acesso a essa gravação. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a conceitualização na ansiedade. Como captar e fidelizar pacientes para construir uma clínica estável e escalável através da conceitualização. Eu sei que muitas das vezes a gente ouve a questão do marketing, sabe que a gente sim precisa estudar sobre isso, mas muitas vezes não é falta de conhecimento do marketing, mas a tua insegurança e ansiedade que compromete isso. Por isso, nós não vamos falar só sobre a ansiedade do nosso paciente, mas vamos falar sobre a nossa ansiedade também. Então, para quem é essa aula? Vamos saber se você que está aqui realmente deveria estar aqui? Hoje, a aula é para quem deseja captar pacientes de forma ética e estratégica. Para quem está cansada com a instabilidade da clínica e deseja fidelizar os seus pacientes. Para quem deseja se posicionar com autoridade e cobrar um valor justo. Para quem se sente perdida e insegura, e isso acaba refletindo nos teus atendimentos. Para quem deseja expandir a tua clínica e não depender apenas do 1 a 1. Você até que domina, né, a teoria, mas trava na hora de ir para a prática, trava na hora do teu atendimento ali. Para você que não tem tempo de estudar horas e horas e horas e deseja se qualificar. E para você que quer experimentar um gostinho do TCC da ansiedade. Quero saber se você se aplica aqui. Qual é? A, B, C, D? Deixa eu ver no chat aqui. Vão colocando porque, gente, não sei quem já esteve em aula ao vivo comigo ou não. Inclusive, coloca aí que eu quero saber. Mas eu sou muito de interagir com vocês. Se vocês ficarem, eu vou até aí, viu? Vamos lá, ó. A Júlia falou, ó, deseja captar paciente de forma ética e estratégica. Ótimo, Júlia, porque a gente vai falar exatamente. Vamos começar sobre isso. A Josi, H, quer experimentar um gostinho do TCC da ansiedade. Que legal. A Josi, primeira vez e estava esperando. Ai, Josi! Então, você vai ver que é dessa forma mesmo, a gente fica muito juntas por aqui. Deixa eu ver. C, E, deseja se posicionar com. Perfeito, gente. Então, entendemos que você está no lugar certo. Então, vamos lá. Como tem algumas pessoas que estão na primeira vez, olha só que honra, no ao vivo comigo, deixa eu me apresentar, né? Porque eu não posso supor e achar que todo mundo aqui me conhece. Eu sou a Juliana Barros, mas se você me chamar de Juliana, eu vou achar que você está brigando comigo. Então, me chame de Gil, tá bom? Eu tenho mais de 700 alunos por aqui no TCC. Sou psicóloga formada pela Unifesp há 9 anos. Deixa eu só. Pronto. Eu peço para vocês, gente, que, por favor, coloquem o microfone no mudo, tá bom? Quando for na hora de interagir, eu falo para vocês ligarem. Sou especialista em saúde pela Unifesp, não sei se você sabe, mas quando eu me formei, eu fui para a residência. A minha faculdade ela era muito voltada para pesquisa, e aí os alunos normalmente iam para a residência ou para o mestrado. Como naquela época eu queria ser psicóloga hospitalar, eu fui para a residência e fiz lá no GRAAC. Não sei se vocês conhecem. Alguém conhece o GRAAC? Sim? Não? É um hospital oncológico lá em São Paulo, tá? E sou especialista em TCC também pela PUC. Sou aluna do Instituto Beck e preciso falar para vocês, gente. Apesar desses 9 anos de formada aí, eu preciso falar que durante essa trajetória eu já torci para que meu paciente faltasse. Mas calma, Gil. Né? Quem conhece a minha história sabe que não tinha dinheiro assim para dar em vender. Na verdade, o paciente iria influenciar diretamente Trabalha e tudo ao mesmo tempo. as minhas contas. Ai, E aí, eu, pela minha insegurança, pela ansiedade ali,
muitas das vezes eu torcia para o meu paciente faltar como uma evitação mesmo, de não lidar com aquela crença de insuficiência, de incapacidade. Quando eu estava conciliando, né, na CLT com os atendimentos particulares, na verdade, assim, começando a conciliar, o meu primeiro paciente eu atendi de graça. Ai, que alma boa, Gil, você! Preciso te falar. Não era por eu ser uma alma tão boa assim. Era pela insegurança, era pela ansiedade. E eu vi o quanto que isso trouxe de prejuízos, inclusive nessa relação, porque a pessoa acabava não valorizando, não se comprometendo, e a partir disso eu fui mudando a forma como via a questão de definir o meu valor. Nós, psicólogas, que trabalhamos muito com a ansiedade, com a autoestima do nosso paciente, se a gente não demonstra isso, é muito fácil o paciente ou não fechar com você, Hospital das Panelas. o valor que você, o valor que ele acha que você tem, entende? Então a gente precisa trabalhar muito isso para conseguir captar e fidelizar os pacientes. E com tudo isso, eu vi o quanto que a nossa própria ansiedade afeta os resultados na clínica. E por isso que eu te falei que hoje a gente não vai falar somente sobre a ansiedade do teu paciente, mas sobre a tua ansiedade e insegurança também. Preparadas? Então, bora lá, gente! Bom, hoje nós vamos falar sobre conceitualização, mas eu dividi isso entre captação e fidelização. Como algumas de vocês falaram, o foco está na captação, em algumas. Então, vamos lá. Exercício número 1. Qual tem sido o maior obstáculo quando o assunto é captação de pacientes? Quero saber. Vou até no chat agora. Qual tem sido o maior obstáculo quando o assunto é captação de pacientes? Algumas podem trazer que. Pode colocar no chat, tá, gente? Algumas podem falar que, ai, Gil, eu considero que é a minha constância, sabe? Às vezes eu tô motivada, às vezes eu não tô, às vezes eu tenho criatividade, às vezes eu não tenho. Ai, Gil, o Isso. principal Conta. obstáculo é a questão da produção de conteúdo. Deixa eu ver de vocês. Encontrar pacientes que paguem mais, ter uma estratégia no Instagram, ter uma estratégia, produção de conteúdo, exposição através do Instagram e manter a constância. Quando eu falo o valor, param de responder, não saber qual conteúdo, na produção, na constância, pacientes que só buscam um valor social, tá? Então, eu quero que agora você pense o que você tem feito para captar pacientes que paguem por um valor justo. Você me falou o maior obstáculo. Agora eu quero saber da Laísa, da Aline, da Tati, lá no nosso chat. O que você tem feito para captar pacientes que pagam por um valor justo? A Isa comentou que as pessoas não conseguem pagar um valor justo, criatividade para postar todos os dias. Às vezes perco muito tempo para criar e pensar o conteúdo no Insta. E o que você tem feito, Isa, para captar? É importante sim a gente saber os nossos obstáculos, mas saber o que a gente está fazendo para conseguir captar esse paciente. E por que eu te faço essa pergunta? Você já fez uma sessão de direcionamento? Os nossos desafios, né, dessas últimas semanas, eu falei sobre sessão de direcionamento, mas para quem está aqui, a gente vai ver de uma forma mais aprofundada, tá? Quero saber, quem já fez uma sessão de direcionamento? O que é uma sessão de direcionamento? Não é uma sessão de terapia, não é uma sessão de avaliação, mas um momento onde a gente apresenta a terapia baseada nas demandas do paciente.
A Letícia, a Érica, a Ari já fizeram. E qual foi a consequência disso? Vocês fidelizaram? Vocês pegaram os pacientes, captaram, conseguiram trazer para vocês? Eu falo isso porque lá, quando eu estava na CLT, eu tive que me tornar muito boa nessa sessão de direcionamento para conseguir deixar a CLT. E a partir de todas as sessões, eu fui observando os meus erros e acertos, e aqui eu quero abrir para vocês um dos acertos mais importantes que eu fiz e que fizeram com que praticamente todas as pessoas que passavam pela minha sessão ficassem, independente do meu valor, porque ele foi aumentando gradativamente. Deixa eu ver. A Bia nunca fez. Bia, se você precisa de captar os teus pacientes, eu te sugiro a prestar muita atenção no que eu vou falar agora. Aí a Isa falou, sessão de direcionamento seria isso, Isa, aquele encontro sem custo, tá? Onde você vai apresentar o teu serviço. Eu nunca fiz, tenho dificuldade como divulgar. Vinícius. Ah, ó, nem tinha, você nem sabia que ia comentar isso hoje e eu já pensei em responder a tua pergunta. Mas vamos lá. A falar assim, como divulgar, né? Tá. A gente pode sim trazer conteúdos aqui importantes para atrair a atenção, né? Como esse conteúdo que eu fiz, ó. Como psicóloga, eu trataria a sua ansiedade assim. Olha os comentários. Nossa, deu vontade de marcar uma consulta com você. Vou te chamar no WhatsApp. Isso na época que o meu nicho era totalmente voltado para o público leigo. Outro conteúdo que eu fiz de não normalizar, né? E aí voltado para a ansiedade, outra pessoa, ó, basicamente me resumiu e percebi que eu mesmo normalizo isso. Já estou em um tratamento. Como é recente, estou esperando os resultados serem mais perceptíveis. Então, faz com que a pessoa observe que, pera, ela me conhece. Mas entenda que você às vezes fala assim, ah, tem que produzir conteúdo, produzir conteúdo. E claro que ele é importante, mas se você não traz uma CTA que chame para essa sessão, você ganhou curtidas, você ganhou comentários, e que é importante você ajudar as pessoas gratuitamente, claro, eu sou a favor disso. Mas você também precisa se ajudar. Você também precisa pagar as suas contas. Então, inclusive lá no TCC eu trago muito essa questão dos desafios, né? O TCC ele é um curso de 3 meses, só que a cada semana vai liberando um módulo para você. E eu te dou um desafio na semana de produção de conteúdo, justamente para que você aprenda, mas coloque em prática e as pessoas saibam que você sabe, né? Olha esse feedback aqui da Uli. Não vou ler o feedback todo, mas vou ler o que está em amarelo. Na comunidade do Telegram, a Gil lança desafios para a criação de conteúdos que ajuda muito a gente a se posicionar no digital. Ou seja, você usa os protocolos no TCC da ansiedade e o bônus é te ensinar a postar conteúdos que geram autoridade, trazendo novos pacientes para você. Então tá. O conteúdo não precisa ser um problema, mas é importante que você pegue ele e traga o quê? Para a sessão de direcionamento. Louvar as mãos. E aqui eu vou mostrar para vocês o que focar na sessão de direcionamento baseado na conceitualização. Tá bom? Bom, vamos lá. Sessão de direcionamento. Então, fiz o meu conteúdo, a pessoa gostou do. Vamos, vou trazer aqui, ó. A Aline, ela fez o conteúdo, a pessoa falou: Nossa, deu vontade de marcar com você. E lá na CTA já tá ali falando sobre a sessão de direcionamento, ou ela está divulgando nos stories dela. O que que eu faço quando o paciente chega até mim nessa sessão de direcionamento? Claro que eu explico para ele que não é uma sessão de terapia, não é uma sessão de avaliação, mas eu quero saber sim o que que ela está passando, para saber se eu sou a melhor psicóloga para ajudá-la naquele momento ou não.
Tá? Então, nessa sessão, ó, vamos imaginar que você está com essa paciente aqui, tá? Vamos colocar e fingir que essa é a paciente que todos nós recebemos, tá? Bom, Ana, idade 32 anos, ela é casada, não tem filhos e ela é psicóloga clínica. Da onde é que eu tirei esse caso fictício? Desse comentário que eu recebi aqui, ó. Gil, sofro muito após o atendimento, achando que não foram bons, que não sou bom. Muito, Amiga, tô aqui no intervalo de um atendimento, vou te mandar um áudio. gente, eu peço que Perfeito. vocês tirem o som, por favor. Muita dificuldade na conceitualização, estudo, mas durante os atendimentos não consigo aplicar nenhuma metodologia. Já pensei até em desistir por achar que não sou uma boa profissional. Não precisa falar, tá? Mas tem alguém que se identifica nessa fala? Eu quero que você faça essa reflexão com você. Tem alguém que se identifica com essa fala? Nós vamos pegar esse caso para fazer essa sessão de direcionamento, tá? Então, com isso, quando a pessoa chega até mim, eu entendi ali. Vou perguntar, né? O que que te motivou a buscar por terapia aqui? Aí eu vou vendo que a Ana, ela procurou a terapia porque ela relatou muita dificuldade em manter a rotina dela devido às preocupações excessivas com a sua clínica. Ela refere se sentir ansiosa durante os atendimentos, o que tem impactado seu desenvolvimento, desculpa, seu desempenho profissional, sua alimentação e seu relacionamento. Quando o paciente ele começa, quando eu pergunto para ele essa queixa, o que que levou ele a buscar a terapia, o que que eu faço no meu caderno já? Eu fico muito atenta ao modelo cognitivo, né? Aqui eu falo sobre a abordagem da TCC. Voltamos para a questão da ansiedade, a abordagem com mais evidência científica no tratamento dela é a TCC. E aí, o que que eu faço? Eu escrevo e já coloco marca-texto, inclusive. Por quê? Porque quando for na hora da minha devolutiva, eu não estou procurando em tudo que eu escrevi ali. Eu já sei exatamente aonde eu vou. E como eu faço isso? Vou mostrar aqui para você. A gente vai pegar um modelo cognitivo que se baseia aqui. Não é a situação em si que determina como as pessoas se sentem ou se comportam, mas como elas interpretam uma situação. O que que elas pensam. E eu sei que muitas das vezes você acaba tendo dificuldade nisso, né? Olha esse relato aqui de uma seguidora. Tenho muita dificuldade no manejo com meus pacientes, porque acabo sendo mais racional. Tenho dificuldade em fazer questionamentos sobre o que eles me trazem. Quando a gente vê que nessa sessão de direcionamento eu preciso focar num modelo cognitivo, que é situação, pensamento, emoção e comportamento. Quando eu anoto ali um pensamento ou uma emoção, que muitas das vezes o paciente ele tem mais noção quando ele chega para nós da emoção ou do comportamento que está trazendo problemas do que o pensamento. Mas aí eu já vou perguntar, tá, o que que é essa, quando você se sente mais ansiosa? O que que você acaba fazendo nesse momento? E aí vamos colocar que a Ana, essa paciente fictícia aqui, ela tem procrastinado, ela tem descontado a sua frustração, a sua vergonha no marido. Ela, e aí eu vou estar trazendo o que que eu vejo desse caso, né? O que que ela me trouxe naquele momento. Ela, por se sentir muito insegura, por se sentir muito ansiosa, acaba baixando o valor dela. Então, eu vou escrevendo ali e vou ver o que falta. Ai, falta ela trazer o pensamento dela. E ali eu vou investigando. Então, é mais fácil você trazer quais são os questionamentos nesse momento. Uma coisa que a gente vai falar mais para frente é sobre a conceitualização mais adaptativa, focada nos pontos fortes. E aí eu posso perguntar para a Ana:
Ana, qual foi o momento de vida que você se sentiu mais segura? Que você sentiu que a ansiedade não estava te paralisando, para justamente aquilo ser um objetivo para gente. Então, na sessão de direcionamento, é importante que você escute o paciente através do modelo cognitivo. Por quê? E já vou te explicar. Aqui, ó, é um dos módulos do TCC da ansiedade, o módulo 2, onde eu falo só sobre conceitualização cognitiva. Tem uma aula específica de modelo cognitivo, técnicas de distorção cognitiva, conceitualização, técnicas de crença e roleplay. Por que que eu coloquei roleplay em todos os módulos? Porque muitas das vezes a gente aprende lá na teoria e quando é na prática, o nosso paciente ele é bem diferente. E aí a gente tem essa dificuldade de levar para isso. Então, por isso que eu gosto de colocar roleplay, que é eu, nesse caso, eu peguei meu marido para fazer a psicoeducação, né, inicial do paciente ansioso. E aí, quando a gente vai fazer este modelo cognitivo, é legal você observar mais de uma situação nesse primeiro encontro, tá? Lembrando que nesse primeiro encontro você não precisa sair com um diagnóstico, você não precisa sair com tantas coisas, porque às vezes você fica tão focado em escrever várias coisas e esquece do olho no olho, que é o mais importante para o teu paciente é se sentir seguro ali com você. Mas outra coisa que faz ele se sentir seguro é você dar um feedback baseado no que ele traz. Muitas das vezes o paciente que chega até mim, ele fala assim: "Nossa, eu já passei por uma psicóloga, mas ela não falava nada, ou falava uma coisa mais sem sentido". E quando ele não vê sentido naquilo, ele não vai ficar. Ele precisa se sentir que você é a profissional que vai ajudar ele, que faz sentido e que é atingível, tá? Então, aqui eu trouxe algumas situações que essa paciente fictícia, ela me relatou, tá? E eu fui perguntando, nossa, mas você está trazendo essa insegurança na clínica? Me fala, quando você se sentiu mais frustrada nessa semana, o que que aconteceu, né? Teve alguma coisa que aconteceu antes que você percebeu? E lembrando, né, a gente está falando de um paciente que é psicóloga, e às vezes a gente sente ansiedade por atender psicólogas, mas quando a psicóloga, que não está ali como psicóloga, mas como paciente, está na nossa frente, é muito importante a gente não negligenciar tudo isso que a gente passaria para um paciente leigo. É o que eu sempre falo para os meus pacientes. Eu posso ser a especialista na TCC, mas você é o especialista em você. E nós vamos usar as nossas potencialidades para trabalhar na tua evolução, tá? E também é muito mais fácil, muitas das vezes, nós estarmos como psicólogas do que como paciente. A gente sabe o quanto que a procrastinação, a insegurança acaba influenciando os nossos planos de ação também, tá? E aí ela me trouxe que teve uma situação ali que ela apareceu um novo paciente. E aí a gente vai investigando, tá? Qual foi o pensamento que apareceu ali? Ah, não sei se ele fechará comigo. Um ponto, até coloquei em vermelho aqui, importante é observar qual é o significado daquele pensamento para aquele paciente, ou para aquele potencial paciente ali. Por quê? Porque a gente vai formulando hipóteses. Quando lhe trouxer alguma coisa, não ache que você, nossa, é a crença, descobri aqui é isso. Porque muitas das vezes é a nossa ansiedade que prejudica o tratamento, inclusive para o paciente ansioso que quer as respostas prontas, que quer a receita de bolo ali, e pela insegurança você acredita que tem que dar, na verdade isso não ajuda. Só reforça a ansiedade, só reforça essa tentativa de controle. Então, nessa sessão de direcionamento, pegue modelos cognitivos, exemplos de modelos cognitivos, porque isso vai te ajudar a trazer o quê? A psicoeducação. E fazer com que ela sinta essa maior empatia, digamos assim. Então, aqui eu vou trazer, peguei uma situação que ela foi falando ali, e quando chegar o meu momento de falar, eu vou trazer a psicoeducação sobre. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Vou pegar um exemplo, vou pegar uma de vocês aqui, ó. Vou pegar a Tuane, tá aparecendo aqui para mim.
Então, Tuane, deixa eu ver se eu entendi certo, ou me corrija se eu estiver errada. Mas quando o paciente cancelou a sessão, você pensou que era uma péssima profissional, que devia ter feito algo errado, que outras psicólogas não passam por isso, que você é uma fraude, sentiu ansiedade e vergonha e acabou se comportando em procrastinação, diminuir o valor das suas sessões, evitar se expor. É isso, Tuane, que eu entendi. E aqui, ó, eu coloquei até a porcentagem das emoções para a gente até observar quando o paciente trouxer o quanto que ele sentiu ansiedade, o quanto que ele sentiu vergonha, que a gente pode trabalhar ainda mais essa parte da emoção nesse momento. Perceba, não é uma sessão onde você está investigando, mas você já vai trazer ali o teu conhecimento. A Tuane, ela já vai falar: opa, pera, essa psicóloga me entendeu. Tá fazendo sentido. Aí sim, aí eu vou explicar para ela que mudanças, né? Esse é o modelo cognitivo que mostra que não é o comportamento ou a emoção que influencia, mas assim, o que que eu tenho pensado? E que mudanças no pensamento podem gerar mudanças na emoção e no comportamento. Mudanças no comportamento podem gerar mudanças na emoção e no pensamento. E assim como mudanças na emoção, também pode gerar mudanças no comportamento e pensamento. Ou seja, fica muito mais fácil aqui porque a gente consegue uma semana é uma mudança no pensamento, a outra semana é uma mudança no comportamento e ela vai sentindo mais esperança. E outra, né? Muitas das vezes ela pode pensar, não, eu sou louca mesmo, né? Eu psicóloga, sei tantas coisas. E aí você vai trazer, olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando você me fala isso, eu te entendo. E percebe como faz sentido a forma como você está se comportando? Você só está tentando se proteger, Ana. Uma coisa, ela não se sente acuada, ela não vai se sentir julgada por você. A psicoeducação é também para trabalhar essa empatia. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Eu fazia muito nessa sessão de direcionamento e hoje faço nas minhas sessões de avaliação tá, Ana, você trouxe que é, o paciente, quando cancelou a sessão, você teve, né, apresentou ansiedade. Mas deixa eu te perguntar. O teu marido, como ele reagiria nessa situação? Eu gosto de trazer assim pelos familiares ou amigos de mais proximidade. E aí, normalmente, eles falam assim: ah, nossa, Giri. Ah, para ele nem ia se preocupar, na verdade. Ele ia, ai, tá bom, e procurar outro. Ah, tá. Ele iria agir dessa maneira. Então, qual seria um pensamento que poderia passar na cabeça dele para ele ter essa resposta emocional? Será que é eu sou uma farsa? Eu sou uma fraude? E vou fazendo o paciente refletir. Entenda, nesse primeiro momento, se você só dar respostas, parece algo muito automático, mecânico ali. Então é importante você pedir essas reflexões e até no teu tom de voz observar que você não vai, né, julgar nossa, tá errado. Não, mas sim É uma bateria? percebe Hã? que pensamentos, né, os pensamento do teu marido e o teu pensamento acaba influenciando em respostas emocionais diferentes. Ah, então por isso que a gente vai trabalhar também nos teus pensamentos. E aí vai fazendo o quê? Sentido para aquela pessoa que está na nossa sessão de direcionamento. Quero saber de você, está fazendo sentido o que eu estou falando? Na sessão de direcionamento, as pessoas que falaram que já fizeram, fazem dessa forma, porque é muito importante você mostrar. E isso te dá segurança com o paciente. E para as pessoas que nunca fizeram, vai ser muito importante você já levar o teu modelo cognitivo e escrever com marca-texto. Isso eu dou como dica, porque às vezes a gente pode se perder nas nossas anotações também, tá? Bom, continuando aqui. Já que eu falei que eu sou dos desafios, né? Já que
Nós falamos de sessão de direcionamento. E antes de falar sobre o desafio, quero que vocês liguem suas câmeras e quem estiver precisando de captação de paciente, levante a mão. Não é vergonha nenhuma você estar precisando de paciente, tá? Normalmente, quando a gente é psicóloga, né, acaba passando por isso. Quem é que está precisando de pacientes aí? Tô vendo. Ótimo. Então, ó, quem está precisando? Eu vou te convocar para um desafio. Afinal, você não acordou sábado de manhã para só assistir uma aula passivamente, né? Convenhamos. Se você está precisando de pacientes, vamos lá. Fiz, inclusive, aqui, ó, tá? Até um stories modelo para você. Que você vai divulgar um horário de sessão de direcionamento. Não é uma sessão de terapia, tá? Você nem está falando aqui, ai, nessa sessão, valor promocional. Gente, ética, tá? A gente vai apenas oferecer um horário de sessão de direcionamento. Então, o que que eu vou te pedir para fazer agora? E até sabia que você poderia trazer desculpas de, ai, Gil, não tô arrumada para aparecer. Então, fiz um stories aqui, ó, focado, inclusive, para você nem precisar estar apresentável. Uma tela preta. E por que tela preta? Só deixa eu colocar aqui para carregar. E por que tela preta? A tela preta é para chamar atenção. A atenção das pessoas que te seguem. São stories diferentes, tá? Você vai convocar a pessoa e falar assim: ó, se você está em busca de iniciar a terapia, reservei um horário na minha agenda para uma sessão de direcionamento. Nessa conversa de 30 minutos, vou te explicar como funciona a terapia comigo, com base no que você está vivendo e buscando. Afinal, é fundamental que você se sinta à vontade com a profissional que vai te acompanhar. Clique aqui para eu entrar em contato. O que é isso? A pessoa que clicar ali, ela está te dando o que? Ela está abrindo uma porta para que você entre em contato com ela e fale: ó, oi, Ari, tudo bem? Então, vi que você demonstrou interesse na sessão de direcionamento, né? Você pode sim até trazer uma questão mais de mandar áudios, né? De conversar, entender, até para você se preparar para essa sessão de direcionamento e oferecer: olha, Ari, na próxima semana, na quarta-feira, às 3, eu tenho esse horário disponível para você. Como é que fica? Chega dessa questão de quando é que você pode. Quando você vai marcar uma consulta com o médico, ele te fala: oi, Rafa, então, quando é que você pode vir aqui? Ele não te dá um horário? Gente, o paciente ansioso, ele inclusive precisa dessa direção no começo, principalmente. Então, você já vai dar. E a Ari vai falar: ai, mas nesse dia eu não posso. Aí tá, ok, você pode flexibilizar um outro dia. Ai, deixa eu ver aqui na minha agenda. Mas não deixa tudo solto. Entenda que aqui você é a profissional. Entende? Então, eu vou deixar essa tela porque eu quero ver quem vai postar agora, porque eu já quero sessão de direcionamento marcada para a semana que vem. Hoje é sábado. Se você postar isso hoje, sábado, é bom porque as pessoas não estão focando no trabalho, tem maior visualização. E eu quero que você marque, saia daqui com pelo menos uma sessão de direcionamento marcada para a semana que vem. Vamos fazer isso? Vou deixar aqui, vou te dar 1 minuto. Não vou tirar da tela para você saber o que você escrever. Claro que pode fazer algumas mudanças, né? Enfim, mas eu quero que você poste agora. Porque senão você fala: ai, depois eu faço. E quem é minha aluna, quem é minha mentorada, sabe que eu faço na hora. Porque o depois eu faço, eu já falei muitas vezes, gente. Ou seja, você está falando com uma pessoa que já procrastinou muitas vezes. Gil, mas você acha que colocar no story sem conexão com os demais atrapalha? Não.
Inclusive, gente, se a gente for ver o algoritmo, ele até pede com que a gente publique menos stories, normalmente, para entregar para mais pessoas. Você já faz essa psicoeducação muitas vezes no teu Instagram. Às vezes é mais a nossa insegurança falar, não, deixa eu postar alguma coisa. Claro que é importante. Tem momento que você pode fazer essa chamada depois de falar algo que você trabalhou com o teu paciente, algo que você apresentou. Mas eu não quero que você fique limitada a isso. Eu quero, Josi, que você já vá para a ação. Eu quero que você já marque uma sessão de direcionamento ainda essa semana, tá? Até porque esse exercício não é para você fazer somente hoje e nunca mais. Ah, fiz a sessão, o paciente fechou, tá, preciso de mais. Ou vou aumentando gradativamente meu valor. Então, na próxima semana, vou oferecer novamente, tá? Ó, a Jaque falou, bora. Então, Jaque, vamos lá, eu quero ver na câmera isso. O Vinícius, ó, sessão de direcionamento já fiz, porém a conversão foi baixa. Vini, fez dessa forma focada no modelo cognitivo, onde o paciente percebe que você o entendeu, mas você também fez entender como você trabalha? Isso é muito importante. Por quê? Porque ele sente que você é a pessoa que pode ajudar. E a partir do modelo cognitivo, o que que a gente consegue tirar? Objetivos. Fica muito mais fácil a gente definir objetivos. E se o paciente acaba não, né, fala assim, ah, depois ele tá abrindo mão do quê? Dos objetivos, que até agora ele não conseguiu fazer sozinho. Você é a pessoa ali que tá mostrando. Ó, a Ale, acho que já fiz duas nesse modelo e as duas fecharam. Gente, olha só. Temos a prova social aqui, ao vivo. Fizeram? Vou interromper o compartilhamento porque eu quero ver as câmeras. E eu quero ver, inclusive, o print. Quero ver os stories de vocês. Cadê? Cadê os stories? Vamos lá. Ó, não, Ari, calma que eu vou tirar até foto. Calma aí. Cadê meu celular? Deixa eu tirar até foto. Cadê, Ari? Quero ver. Mostra. Ótimo. Ari, depois me chama lá que eu quero te marcar, inclusive, nos meus stories. Vou deixar, ó, gente, mais um minutinho aqui. Eu quero ver você marcando sessão de direcionamento. Eu não quero que essa aula seja somente uma teoria, mas é prática. Precisa, tudo na tua vida precisa ir para prática. Senão, você está gastando apenas o teu tempo. Quantas vezes você assistiu uma aula e falou: "Ai, maravilhosa, amei essa aula", e não levou para prática? Vamos lá. Quem mais? E quem não fez por algum motivo, depois eu quero que me mande, eu quero ver. E quero, inclusive, que vocês me mandem feedback de como é que foi a sessão de direcionamento. Mas relaxa que eu vou te ensinar mais coisas, vou te ajudar em mais coisas. Bom, gente, ó, uma coisa, hein? Quem está no grupo, continue no grupo, que eu vou enviar esse slide por lá, tá? Se você sair, não tem. Eu nem coloquei o link do Zoom no meu Instagram, só quem tá no grupo mesmo, tá? Uma coisa, quem repostar nos stories essa aula vai ganhar um bônus. Deixa eu até mostrar o bônus, mas esse é só para quem me repostar, porque aí eu vou mandar pelo próprio Instagram. Deixa eu ver onde tá. Cadê? Aqui, ó, eu vou enviar a preparação para a ficha da terapia, tá? São duas páginas aí, mas esse é só para lá no Instagram, então eu vou conseguir ver quem estiver postando a aula. Foi, gente, eu não posso ficar somente nisso, porque ainda temos mais coisas. Mas fez sentido. Olha, enfim, de verdade.
Eu preciso que vocês façam isso. Eu não, vocês, a tua clínica, para ela crescer, para você, inclusive, questionar as suas próprias crenças. Combinado? Combinado. Combinado, Letícia, Isabela, que eu tô vendo vocês. Combinado? Então, combinado. Vou confiar na palavra de vocês. Posso seguir? Ó, o Antônio, ele tá comigo aqui na aula. Melhor aluno. Vamos lá, gente. Então tá. Agora, vamos sair da captação e vamos para a fidelização. Fidelização, o que que é isso? E aí você vai saber se você também precisa estar muito atenta nessa parte. É para quem sofre com uma oscilação na clínica. Quando o paciente, por algum motivo, começa a faltar ou não aparece mais. Oscilação da clínica, gente, eu sei que muitas das vezes a gente pode normalizar de as dificuldades financeiras que existem, sim, pode ser uma das questões, mas não é normal ter uma clínica oscilante. Eu ouvia muito isso na faculdade, clínica oscilante, em janeiro eu pelo menos nunca sofri isso com a minha clínica. Posso ser vulnerável aqui com vocês de uma coisa que eu pensei? Eu sabia que eu queria voltar a atender depois do Cauã. Mas eu tive um pensamento. Eu tive um pensamento que. Os nossos pensamentos, né? Eu tive um pensamento que os pacientes não iam voltar. Ah, gente, 4 meses, né? Várias coisas. Agora eu sou mãe. Eles acompanham minha rotina, muitos pelo Instagram. Ah, eu acho que eles não vão voltar. Gente, pasmem. Voltaram. Pasmem, né? Eu pasmei. Voltaram. É um pensamento que eu tinha? Sim, mas eu preciso testar. Se eu não testasse, eu iria acreditar naquilo. E os pacientes voltaram. Inclusive, nem todos eu consegui liberar para volta, precisei indicar outras psicólogas, porque o horário era mais reduzido. Então, teste os teus pacientes e a oscilação da clínica não precisa ser normal, pelo menos na tua. Então, o que que eu quero que você faça nesse momento para tornar algo mais prático? Eu quero que você pense em alguém que você já tenha atendido, que sofra, né, com essa demanda que a gente está trabalhando aqui, a ansiedade. Porque você vai aplicar nesse paciente para você aprender de uma forma prática. Então, eu quero que você invista alguns segundos aí na tua memória e revisite, pode ir até rapidinho nos teus prontuários ali. Qual paciente que sofre de ansiedade na tua clínica? Não precisa trazer o nome dele, eu quero que venha apenas na tua memória. Veio na tua memória? Aline, Isa, veio na memória algum paciente? Tá. Então, vamos pegar esse paciente e agora nós vamos trabalhar a conceitualização. Por que que eu falei primeiro sobre o modelo cognitivo? Porque nós começamos a conceitualização cognitiva, que é a base do nosso tratamento, pelo modelo cognitivo, pela situação, pelos pensamentos, emoções, reações físicas e comportamentos. Imagina eu, no primeiro encontro, e questionar a crença da Tuane. Quem é ela na fila do pão? Questionando algo ali que está enraizado, reforçado durante anos, vai uma fulaninha questionar a crença. O que que isso vai gerar? Embate. A gente não quer embate nesse momento. A gente precisa construir sim um vínculo. A gente precisa sim formular hipóteses daquelas opções, inclusive, não sou eu quem falo, a Judith Beck que trouxe. O modelo cognitivo, você faz 7, 9, 11 situações ali para aí você ir formulando hipóteses e ir testando. Não é com um modelo cognitivo, nossa, conheci o paciente. Não, gente, vamos ser mais humildes, tá? A gente precisa ter esses
essas situações para ir formulando. E por isso, às vezes, por não acreditar nisso, por isso você se sente insuficiente, incapaz enquanto profissional. Porque você quer que, numa conceitualização, você já entenda o paciente por inteiro. Nem você nem eu vamos conseguir fazer isso. Dê um tempo também para você conhecer ele. Trabalhe na tua ansiedade primeiro para ir trabalhar a ansiedade do paciente, tá? Bom, a conceitualização cognitiva, ela considera o quê? Que as experiências de vidas que nos levam, né, a pensar e a agir de determinadas formas. A conceitualização, ela nos dá e aumenta a empatia pelo nosso paciente. É aí que a gente entende por que ele funciona daquela maneira. O principal objetivo da conceitualização é verificar como as crenças estão impactando os pensamentos e comportamentos. Como esses estilos ali cognitivos fortalecem e reafirmam essas crenças nucleares. Então, o que que ela nos ajuda? A levantar hipóteses, a direcionar objetivos, ferramentas e plano de ação, tá? E o plano de tratamento. Olha aqui, ó, uma aluna aqui trazendo sobre a conceitualização. Gil, tenho muita dificuldade em fazer uma conceitualização e montar o plano de tratamento. Isso está me deixando bem ansiosa e prejudicando meus atendimentos. Olha depois. Você me ensinou a fazer uma conceitualização de vergonha, como se diz aqui no Ceará. Fico muito feliz, pois aprendi com você o que não aprendi em vários cursos e livros. Ou seja, conceitualização não precisa ser um bicho de sete cabeças. E com isso, nós vamos entrar na primeira etapa aqui da conceitualização, que é a história de vida. Lembra da nossa paciente hipotética, Ana? A gente vai trazer a história da Ana para cá, tá? O que que a gente precisa observar na história de vida? Então, esse paciente que você fechou na sessão de direcionamento, ele veio para você, né? Ele já ficou aí na primeira sessão e você vai investigar o quê? A história, né? O desenvolvimento, se teve algum problema educacional, fatores de vulnerabilidade, histórico médico, psiquiátrico, abuso de substâncias, composição, interação familiar e social, se houve mudanças significativas durante a sua vida, esse é um ponto muito importante, tá? E se teve eventos recentes que funcionam como aqueles fatores precipitantes para o início ou intensificação de um quadro psicológico. Eles não são a causa principal do transtorno, mas sim aquilo que contribui para o aparecimento e agravamento dos sintomas. No caso da Ana, anotei aqui que ela é filha mais velha, a criação foi mais rígida, os professores eram exigentes quanto à sua nota e a comparavam. Ela recentemente saiu do emprego CLT, então, ó, vejo que houve uma mudança também ali. Se ela saiu recentemente do CLT, tá, a gente compreende melhor a cobrança que ela está tendo nos atendimentos dela, porque ela precisa pagar as suas contas. E ela acabou de descobrir que está grávida. Então começa a vir vários pensamentos ali, né? Será que eu vou conseguir manter o trabalho com o filho? Por isso que é importante a gente entender essa história de vida e os precipitantes, tá? Alguém tem alguma dificuldade nessa parte de perguntar sobre a história de vida? Inclusive, lá no TCC da ansiedade, eu disponibilizo, tá? A avaliação completa, que lembre-se, gente, não é para você fazer essa. Ir lá no teu atendimento e você é isso, é aquilo, como uma consulta, muitas das vezes, que a gente não sai identificada, conectada com aquele profissional. Não queira anotar tudo perfeitamente e o paciente não voltar para você. Do que adianta? Você anotou toda a anamnese ali. Focou na escrita, em perguntar tudo. Ai, que maravilha, tá uma anamnese nota 10. Mas o paciente não voltou, porque ele não se sentiu conectado com você. Relaxa, tá? Acho que a palavra daqui é relaxa. Você vai completando essa conceitualização, inclusive a própria anamnese, com um tempo. Não tenha pressa, tá? Crenças nucleares.
crenças nucleares, lembrando que eu estou fazendo pela ordem aqui, mas como eu falei, não tenha pressa de, nossa, eu preciso identificar aqui a crença do meu paciente no primeiro atendimento. Não, tá? Você vai formular hipóteses. E o que que são as crenças? Para quem acabou de se formar, quem vai começar a clínica agora, desde a nossa infância, a gente vai desenvolvendo o quê? Algumas ideias que a gente considera verdades absolutas sobre si, sobre o outro e sobre o mundo, consequentemente também sobre o nosso futuro. E é assim que a gente vê o mundo. Então, as crenças são o quê? As nossas lentes. Se eu tenho uma crença que eu sou insuficiente, incapaz, muitas das vezes eu vou ver o outro como. Aí, se eu falar alguma coisa errada aqui, nossa, a Josi vai me julgar. Ela vai me rejeitar, não vai... Nossa, vai parar de me seguir agora. O mundo, como eu vejo o mundo? O mundo, ele exige demais, o mundo é hostil, eu preciso estar sempre fazendo, porque senão o mundo vai ser muito perigoso para mim. E como eu vejo o futuro? Com certeza eu vou fracassar, né? Se eu demonstrar algum tipo de erro, não, acabou para mim, o jogo acabou aqui. E uma coisa que é muito importante a gente dizer é que a maioria de nós, né, os indivíduos mais adaptados aí, a gente tem crenças positivas, né, realistas da gente. Olha, a gente desenvolve essas crenças em pares aqui, ah, não, eu sou capaz. Só que tem momentos da nossa vida que vai ativar a crença de incapacidade e desativa o eu sou capaz aqui. E isso vai ser influenciado pela interação, pelas questões genéticas, enfim. Então, tem coisas que vão estar adormecidas, mas acontece uma situação. Eu tô ali me sentindo capaz, né? E claro que o nosso objetivo nem é capaz 100%, porque aí a gente fala sobre outros tipos de transtornos, né? Ninguém é capaz 100% daqui. É importante a gente trazer crenças adaptativas e não 100% positivas aqui. Mas aí acontece uma situação. Vai, o paciente cancelou a sessão. Ou você gastou aquele tempo na produção de conteúdo e você não recebeu a interação e engajamento que você gostaria. Aí você começa. Ai, nossa, é, eu não nasci para isso mesmo. Acho que não é para mim, né? Aqui até trouxe as três características das crenças, né? Desamparo, desamor e desvalor. Aqui na Ana, a gente está trazendo muita questão do desamparo, que é como ela se vê, né? A parte de incapacidade, não é suficiente, não é boa aqui, né? Desamor. Aí a gente vê a parte da rejeição, não sou amada, né? Eu preciso agradar o outro, porque senão vão me abandonar aqui e desvalor o aspecto, né, moral. Bom, aqui eu trouxe algumas crenças nucleares da Ana, tá? Então a gente consegue ver aqui que qual é a lente dela? Ela se vê como uma incapaz. Se ela se vê como uma incapaz, esse esqueminha tem até naquele livro verdinho da Judite, como é que ela vai ver o mundo? Vamos pensar, ó, vamos se colocar no lugar da Ana. Como ela vê o mundo se ela se considera incapaz? Quando acontece uma situação que confirma, vamos entender que as crenças é uma espécie de imã. A crença da incapacidade, acontece uma situação não tão positiva assim, os pacientes não pagam por um valor justo, baixo engajamento nas publicações, ela vai colar. Não faz sentido? Faz sentido com a crença, então cola. Consegue passar. Olha aqui o que a gente vê, ó. Quando acontece uma situação que não comprova aquela crença, não evidencia aquela crença. A paciente apresentou melhora no quadro, ela conversou com um psiquiatra, viu que o diagnóstico dela estava batendo, ela acertou naquilo. Não passa. Ela desconsidera, ela não vê. Por isso que a gente também precisa entender que os insights podem ser rápidos, mas as mudanças acontecem devagar, porque às vezes o nosso trabalho nessa fidelização é sim ele questionar e observar, mas isso leva um tempo também. Até porque
O que que a Ana é expert em fazer? Se acontece uma questão positiva, sessões com o cliente ocorreram bem. Para passar aqui, colar com a crença, ela vai ter um mais. Mas ele está querendo me agradar. Ah, eu terminei as aulas do TCC da ansiedade, uhul! Mas eu demorei muito. Ela não consegue se reforçar. E aí eu te pergunto para você, às vezes que pode ser a Ana. Você tem conseguido se reforçar pelas pequenas e grandes coisas que acontecem no teu dia a dia? Ou mais a fulaninha é melhor? Olha só, ela fez a publicação e tá sendo um sucesso. Eu realmente não nasci para isso. Como é que tá o teu esquema aí? Percebe? Como é que tá esse esquema? Nem tava na aula, mas eu quero te pedir hoje, no final de semana, que você reforce o que você está fazendo. Inclusive, reforce por você estar aqui, tá bom? E vamos continuar. Tem mais coisa aqui. Mas fez sentido essa parte? Tá fazendo sentido? Deixa eu ver até no chat como é que estão as interações aqui. Ah, vocês postaram. Depois eu quero ver. Daqui a pouco eu abro e eu quero ver como é que foi essa parte. Ótimo, gente. Agora nós vamos ver as crenças intermediárias, que elas podem ser em atitudes, regras e pressupostos. Então, para a gente lidar com as nossas crenças, que a gente acabou de ver, as crenças nucleares, e tentar evitar o sofrimento, nós vamos desenvolvendo crenças intermediárias. Olha aqui, ó, atitudes. Não é apenas ruim falhar, é terrível. Regras. Tem o que. Regras, eu gosto de pensar assim, ó. Tem o que, deveria, são as bandeiras que você coloca na tua vida e os teus pacientes também. Tenho que produzir o tempo todo, deveria ser a melhor em tudo que faço, não posso falhar. Pressupostos. Acontece de ser e então. Se eu me esforçar ao máximo, então ninguém vai me criticar aqui. E a gente vai, né, desenvolvendo essas crenças intermediárias justamente para tentar entrar em contato com as crenças nucleares. Então, olha uma crença intermediária aqui da Ana. Preciso estar no controle para que nada dê errado. Ela foi desenvolvendo essa regra que ela precisa estar no controle. Só que a gente sabe que no final das contas, ninguém garante o futuro. Então, no final das contas, ela sabe, né? A mente sabe. Ali é apenas uma tentativa muito a curto prazo, que diminui muito a curto prazo a ansiedade dela. Mas o que faz? Reforça que qualquer coisa que sair do controle, a Ana não é capaz. Então, ela até busca fazer, e muitas das vezes ela até evita fazer as coisas para que. Gente, desliga um microfone aqui. Depois eu tenho até que mudar isso. É, ela evita fazer as coisas para que ela não lide com isso. E aí a gente entra na estratégia compensatória, que são os nossos padrões de comportamento ali que a gente usa para evitar ativar a crença. Então, uma das estratégias da Ana é a preocupação constante, que é usada como uma forma de se sentir no controle, reforçando a ideia: se eu me preocupar, estarei protegida. Isso acontece muito quando a gente fala com um paciente ansioso. Essas crenças mais positivas sobre a preocupação. Se eu me preocupar, estarei protegida. Gente, na minha clínica aparece muito isso. Muito. Na clínica de vocês não aparecem essas crenças positivas sobre a preocupação? E aí a gente vê o quanto que essas estratégias elas estão divididas em três partes aqui. A luta, qual é a luta? A gente hipercompensa. Para tentar se afastar da crença, a gente faz de forma exagerada. Deixa eu falar para vocês a minha estratégia compensatória no cursinho, tá? Eu me achava incapaz de passar. Então o que que eu fazia? Eu estudava, gente.
12 horas por dia. Aí você fala, Gil, impossível. Eu contava. Eu colocava para contar no meu celular. Quando eu conheci o André, eu falei isso e falou: Meu Deus, doidinha do céu. Mas quis casar, né? Tudo bem. Mas essa era a forma de eu lidar com a minha crença. Hipercompensação. Entrar ao máximo para evitar entrar em contato com a incapacidade. Aí você fala: Ah, Gil, mas pelo menos você conseguiu passar na faculdade. Só que qual é o problema dessa hipercompensação? Eu nunca me senti capaz. Eu poderia estudar menos horas, eu poderia desfrutar da minha vida e conseguir passar, mas eu não dava nem a chance de testar um outro comportamento. E eu colocava todo o mérito nesse excesso e não em mim. Alguém já teve essa estratégia de hipercompensação? Ou só eu? Só eu. Não, né? Mas uma outra estratégia que eu também tenho é a evitação. Então, o que que a gente pode fazer? A gente evita situações que possam ativar a nossa crença. Então, eu posso evitar relacionamentos para não me sentir rejeitada. Eu posso não me aprofundar nos vínculos para falar: olha, tá vendo? Eu sou sozinha mesmo, eu sou abandonada. Quantas das vezes. Ai, deixa eu até tirar aqui. Quantas das vezes você procrastinou? Procrastinou com medo que desse certo? Ou com medo que desse errado? Né? E também tem a manutenção, né? Que é a pessoa, ela acredita que nada do que ela fizer vai ser suficiente, então ela simplesmente paralisa, né? É aquela pessoa que considera que ela é incapaz, então ela vai se desafiar. Ela vai pegar as coisas que são mais fáceis ali, que é uma das coisas que a Ana faz. A Ana, ela evita tarefas difíceis. Ela desiste no primeiro sinal de dificuldade. Ela não se desafia. Quantas vezes isso acontece com você? Você fala, eu vou fazer, mas aí apareceu uma dificuldade, porque aparece. Deixa eu te contar uma coisa, aparece para mim também, aparece para a Tuane, aparece para Dari, para Josi, aparece para todo mundo. Só que aí, pelas nossas crenças, pela forma que a gente enxerga o mundo, a gente cria uma estratégia ali de evito. E assim como a gente vai precisar trabalhar essa questão para fidelizar o nosso paciente, que isso vai fazer com que os nossos objetivos sejam alcançados, é importante que você também olhe as suas estratégias. Por isso que você vê que não está separado do paciente e o teu. É muito importante você olhar a tua, porque isso pode influenciar como você vê o paciente. O paciente, ele te deu uma resposta mais ríspida, vai. E aí você pode pegar para si, levar. Ai, não, é que eu sou uma péssima psicóloga, incapaz, deixa eu agradar ele aqui. Na verdade, você está indo em contramão do tratamento. Por isso que é muito importante você questionar as tuas crenças antes de agir com o teu paciente. Bom, aqui nós vemos um, um círculo que nos ilustra bem o que a gente precisa fazer no tratamento. As crenças, né, da Ana sobre incompetência geram pensamentos ali de que ela vai falhar. E aí ela acaba fazendo o quê? Evitando. Nisso que ela evita, ela se depara com o quê? Realmente, né? Eu não vou ter sucesso, não. A Dari é muito melhor, as publicações dela maravilhosas. E aí ela começa a se comparar. E aí ela tem um baixo nível de realização, reforçando. Qual é o nosso objetivo aqui? Trabalhar crenças mais equilibradas sobre si, para que ela consiga reavaliar cognitivamente, trazer experimentos comportamentais. Vamos testar? Para tudo na vida, vamos testar? Porque aí dá uma possível experiência de sucesso. A gente não está dando garantias, entenda? Se você der garantia para o teu paciente, você está fazendo errado. É um teste. E o que eu gosto de falar, principalmente na questão do tag, da ansiedade generalizada, é que não é uma certeza.
mas aumenta a probabilidade. Tive um caso onde ela estava enviando currículos, né? E ela, mas não é uma certeza enviar currículos aqui e ali. É, realmente, não é uma certeza. Mas isso aumenta a probabilidade de você conseguir. É uma certeza que você poste conteúdos, que você faça sessão de direcionamento e, nossa, venha todos os pacientes? Não, mas concorda que aumenta muito a tua probabilidade? E aí você consegue fazer o que? É uma nova aprendizagem. Olha, é possível. Olha, eu sou uma profissional boa. Olha, se eu me dedico, eu consigo. E por isso que eu te falo essa frase que a Judith trouxe, e ela é um mantra para mim. Se você olha somente a psicopatologia, você olha apenas para metade do seu paciente. E por isso, a gente, quando fala sobre conceitualização, também precisa trazer a conceitualização baseada nas forças do paciente. Quanto mais a gente vai aprendendo sobre os períodos de melhor funcionamento daquele paciente, as suas qualidades, os recursos positivos, a gente vai preenchendo essa conceitualização. Eu tenho uma paciente onde eu sei, a gente estava trabalhando essa semana sobre os pontos positivos dela. E com isso, quando a gente faz um experimento comportamental, a gente lembra dos pontos positivos. E isso dá mais evidência, mais probabilidade, mais confiança. Então, na história de vida da Ana, também aconteceram coisas positivas. É importante. Pontos fortes. Quais são os pontos fortes do teu paciente? Você sabe. Gente, isso precisa estar ali, ó, em cima do prontuário, bem destacado, porque a gente volta várias vezes nos pontos fortes. Os pontos fortes da Ana, ó, boa solucionadora de problemas. Ela, apesar dessas brigas que têm acontecido, ela tem um relacionamento estável, ela é parceira, ela tem facilidade de fazer amigos. Crenças nucleares mais adaptativas. Sou responsável, competente, útil, agradável. Crenças intermediárias. Se eu persistir em uma tarefa difícil, provavelmente terei sucesso. Percebe uma diferença? Por exemplo, criar uma aula aqui. Gente, a gente parte da confusão, porque tem vários assuntos que eu quero trazer para vocês. Mas eu sei que se eu sento e organizo, eu consigo trazer uma boa aula. Então, não é porque não tem a confusão, mas a confusão me gera uma clareza depois. Eu não espero somente pela clareza nesse momento. E alguns padrões de comportamento também mais positivos e adaptativos. É, faz o que vê como coisa certa, ajuda as pessoas, incentiva seus colegas, persevera, resolve problemas, pode pedir ajuda, tá? Então, aqui a gente vê uma conceitualização que às vezes na clínica você pode estar esquecendo. E aí, olhando só para a metade do teu paciente. E eu te pergunto, você tem olhado para seu paciente como um todo ou apenas para a metade dele? Pode ser sincera, porque aqui nós estamos em um ambiente seguro, ninguém vai te julgar. Aqui nós estamos realmente para desenvolver a tua aprendizagem. Você está olhando apenas para a metade do teu paciente ou por inteiro, tá? Os pontos fortes do nosso paciente, eles são muito importantes. Porque senão o paciente chega, tá naquela semana difícil, onde ele se vê como incapaz, se vê como insuficiente, a gente vai lá na sessão só falar sobre isso. Não, é importante a gente olhar para as crenças adaptativas deles também, tá? Vamos lá. Tá. Fidelização aqui tem um exercício. Se sua insegurança, vamos lá. Sua insegurança e ansiedade não fosse um problema. Vamos pensar. E agora eu não tô falando com a Ana, tá? Eu tô falando com você. Se a sua insegurança e ansiedade não fosse um problema para o seu crescimento e seu aprendizado fosse levado para a prática hoje mesmo, o que estaria diferente na tua vida? De fato.
O que estaria diferente na tua vida? Eu quero saber, eu quero no chat. Quais comportamentos seriam diferentes? Deixa eu ver no chat. Se a insegurança e a ansiedade não fosse um problema para você. Leveza na produção de conteúdo. O que mais? Muitas. Teria lançado meu infoproduto. Acho que teria mais pacientes e estabilidade. Sem dúvida, já teria me colocado novamente no mercado de trabalho. Eu já estaria supervisionando outras PCs. Olha só. Muitas das vezes, por a gente ainda se guiar por essas emoções, pelos nossos pensamentos, a gente não faz e se dá a chance de questionar. Então, se você observa que sua vida pode estar diferente, eu quero te convidar para uma expansão. Achou que ia ficar somente na captação e fidelização? Não. A gente pode expandir. E com isso, eu quero te apresentar o TCC da ansiedade. Afinal, aqui só foi um gostinho do que as minhas alunas recebem no TCC da ansiedade. Olha só aqui, ó. No primeiro módulo, no Comece por Aqui, a gente tem como se aprimorar no tratamento da ansiedade, bônus de alta performance nos estudos. Por quê? Porque eu não quero que o TCC seja apenas um curso para você, onde você assiste, possa não lembrar de muitas coisas que você viu. Ele se propõe a ser um curso totalmente diferente. E aqui as estratégias que eu trouxe foram as estratégias que me fizeram, inclusive, passar na Unifesp, tá? Foram todas essas estratégias que eu usei para conseguir e levo até hoje. Temos packs de documentos, manual de terapia, contrato terapêutico, recibo, nossa, uma infinidade de coisas. Módulo bônus de insônia, mindfulness, a questão da ideação suicida. Módulo 1, onde a gente traz introdução à ansiedade, introdução a TCC, o que fazer na sessão de avaliação, roleplay da sessão de avaliação, material de apoio, avaliação psicológica, SKID. Olha só o que uma aluna traz. Ontem eu vi o primeiro modelo e fiquei maravilhada. Você tem um dom de ensinar de uma forma muito assertiva, não é engessado. Por que não é engessado? Principalmente pelos roleplays, onde você consegue ver na prática o que está acontecendo. Então você assiste a aula, mas já cai no roleplay. Inclusive, as técnicas cognitivas, comportamentais e de regulação emocional são todas com roleplay, tá? Nos módulos, a partir do módulo 6, nós entramos no tratamento de cada transtorno de ansiedade. Ansiedade generalizada, pânico social, fobia específica. E lá nós temos aulas sobre a questão da avaliação, né, identificação nesse transtorno, do modelo cognitivo de cada transtorno, porque o modelo cognitivo do TAG é diferente da ansiedade social, e o protocolo de tratamento, tá? Com cada transtorno, e o roleplay de como psicoeducar o paciente que tem um transtorno de ansiedade generalizada, que tem um transtorno de ansiedade social, tá? E aí, no módulo 11, nós trabalhamos a prevenção à recaída e no 12, a psicofarmacologia. Deixa eu até ver aqui alguns depoimentos que eu coloquei, ó. Está valendo muito a pena o investimento, esse curso está sendo meu xodó. Consegui minha primeira paciente por aqui, porque, né, a principal questão é justamente trazer o teu conhecimento para que não fique somente na tua clínica, mas que você leve para a tua audiência, para que você capte, fidelize e expanda. E eu vou te falar o que é expandir aqui também. Ó, agora falando em relação a valores, tá? O curso TCC da Ansiedade, R$ 1.500. Material de apoio, 500. O grupo de desafio semanal, por 3 meses. Então, saiba que toda semana você vai ter um desafio.
para fazer no teu Instagram, tá? R$ 1.000. Workshop, fábrica de conteúdo, 300. Masterclass, segredo de fidelização, 200. Total aqui em relação ao valor, 3.500. E aqui é um feedback do, do segredo da fidelização. Mas tem algo que eu quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu até ver se eu consigo compartilhar por aqui, que é um vídeo de uma aluna minha. Cadê? Não sei se eu vou. Deixa eu continuar aqui que depois eu passo. Ah, aqui. Uma das coisas mais importantes que é os desafios. Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar. Que nem estava na ideia passar aqui, mas eu falei, não, preciso mostrar para elas que esse é o exemplo da Uli, de uma aluna do TCC da ansiedade, com os desafios, tá? Isso não é uma coisa que a gente vê em curso de ansiedade, mas entenda que é importante você saber, mas é importante mostrar que você sabe para a tua audiência também, não ficar apenas com você. Então, por isso eu quero te mostrar esse vídeo aqui. Uma das coisas mais importantes que é os desafios. Quando eu entrei no TCC da ansiedade em março, eu tinha por volta de 2.000 a 3.000 seguidores. Hoje eu estou quase batendo 12.000 já. Porque um dos desafios, ele viralizou. Um desafio viralizou e aí foi viralizando e foi vindo outro. A Gil, ela ensina a gente para fazer... Porque, assim, a nossa rotina, eu sou mãe, eu trabalho fora, e aí eu, assim, Instagram ficava de lado. Então, ela te ensina no desafio criar de uma maneira simples, que encaixe na sua rotina. Porque olha, eu posto todo dia depois do desafio. De março para cá, tenho que pegar o meu engajamento, ele subiu, e hoje eu estou com quase 12.000 seguidores. Que legal. E assim, tem um Reels que eu fiz que deu 300 seguidores, tem outro que deu 1.200, tudo dentro do TCC da ansiedade nos desafios. Que legal. Fora que a Uli, ela hoje é uma referência para psicólogas. Uma das coisas mais importantes que é o... Bom, gente, aqui eu falei só sobre os desafios, mas vamos lá, que tem mais coisa para além do desafio, tá? Você pode receber tudo isso em bônus. Olha só. Hoje nós estamos abrindo as inscrições do TCC da Ansiedade somente por aqui, tá? Eu não vou falar isso lá no meu Instagram nesse final de semana, só segunda-feira. Então, essa é uma condição para você, tá? Todas recebem o Masterclass de transdiagnóstico. As 10 primeiras vão entrar na tutoria com as pérolas. Isso eu nunca fiz, tá bom? E essa tutoria é sobre produção de conteúdo que vai acontecer esse mês. Somente hoje, você que adquiriu o TCC da Ansiedade vai ganhar a Clínica 360 ao vivo. Sim, é um masterclass que eu vou vender, mas você simplesmente vai ganhar por estar no TCC da Ansiedade, comprar hoje. E a mais engajada vai ganhar uma mentoria individual. Gil, como eu me torno a mais engajada? Fazendo os desafios semanais. Olha este antes e depois aqui, ó. Oi, Gil, tudo bem? Depois da nossa mentoria, estou aqui estruturando o que vou fazer com o meu grupo de PCs. Pensei no Masterclass, ensinando como criar seu Instagram do zero. Queria te contar que dei o primeiro passo e estou dando forma a isso. Olha aqui, ó. Tive 18 participantes e elas amaram. E o melhor de tudo foi acreditar que sou muito capaz e tenho algo para contribuir na vida das pessoas. Olha aqui, outra aluna. Queria te dar um feedback da nossa mentoria. Eu já comprei inúmeros cursos online, já investi meu tempo e dinheiro nisso, e de verdade, nenhum chegou nem perto dessa mentoria. E a questão é que aqui a gente trabalha muito na sua expansão e trabalhar a forma como você se vê. Tudo isso daria um valor de decisão por R$ 6.000. Mas eu te falo,
que o TCC está por apenas 1.297 ou 12 vezes de ou 12 vezes de R$ 135. Outro feedback aqui, antes de encerrar, é que o TCC da ansiedade foi um divisor de águas. Sou mãe solo, trabalho, cuido de filho e de uma casa sozinha. Não tenho muito tempo. E como o TCC da ansiedade, as aulas são mais curtas, sim, as aulas são em um pomodoro, ou seja, em até 25 minutos, para que você consiga fazer realmente incluindo na tua rotina. No entanto, com muito conteúdo, foi perfeito para mim. Sempre que sinta necessidade, gosto de ver algumas aulas para conseguir absorver ainda mais. Outra coisa que você ganha são as atualizações gratuitas do TCC. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês o link do TCC, mas que só vocês que estão nesse momento vão conseguir. Deixa eu colocar aqui no chat. Porque, no geral, eu não vou comentar isso hoje, porque não terão esses bônus. Mas calma, calma. Antes de você comprar, deixa eu te falar. Ai, Gil, eu tô em dúvida ainda se hoje, né? Depois de tudo isso, tem um cupom para você que está no ao vivo. Digite workshop que o TCC vai sair por apenas 1.197. E aqui, se você não está no grupo, entre, não saia dele, porque eu vou disponibilizar agora os slides e vocês terão essa gravação da aula por apenas 24 horas para quem quiser reassistir, tá bom? Então, eu quero dar as boas-vindas a quem vai se comprometer com essa expansão e caminhar comigo ao longo desses 3 meses, tá bom? Bom, gente, agora eu quero saber. Ah, não se esqueça de quem compartilhar aqui vai ganhar algo que somente no Instagram eu vou disponibilizar. Agora eu quero saber, fez sentido? O que que você vai fazer de diferente na tua semana depois desse workshop? O cupom é o workshop. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos lá. Ó, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui para mostrar para vocês. Ó, você recebeu esse link agora. Aí você vai aqui na parte de tem cupom de desconto? Bom, quem está no workshop tem. O workshop. Ah, saiu 1.197, ó, mandando novamente para vocês aqui no chat. Deixa eu ver, workshop. Não vou comprar porque já tem, mas fiquei com inveja dos bônus, tá demais. E a Lê fez, ó, a Lê fez as sessões de direcionamento, ou seja, ela já estava aplicando, porque lá no TCC a gente já tem. E vocês vão ganhar o que? A Clínica 360, onde a gente vai se aprofundar na sessão de direcionamento também, tá? A gente se aprofunda ainda mais na sessão de direcionamento e na produção de conteúdo. Para repostar no Instagram é o print daqui do workshop. Então, é um recorte aqui da aula. Pode gravar, inclusive eu aqui falando e simplesmente postar. Tem que me marcar para eu conseguir ver. E aí, Vini, eu já te envio o PDF. Gil, vou comprar mesmo ainda tendo o último semestre de faculdade. Quero estar pronta para o ano que vem começar a atender. Ah, seja bem-vinda, Ana. Vou te falar, tenho feedbacks de alunas, tá? Estudantes de psicologia que já aplicam isso no estágio. E aí você vai ver que você vai construir também a tua audiência para preparar para quando você sair da faculdade já ter os teus pacientes. Porque não adianta, gente, a gente saber. A gente também precisa mostrar que a gente sabe. Muito importante a gente saber? Sim.
mas é muito importante você mostrar que sabe. Comprando só fica. Ah, Mari, você não me conhece, não. Os 3 meses é porque são 12 módulos e cada módulo a gente vai trabalhar a fundo e trazer os desafios, né, semanais. Mas você tem acesso para ver e rever o TCC da ansiedade por 5 anos. Então, a Lê, que falou que não vai comprar porque ela tem o TCC da ansiedade até hoje, porque ela ainda consegue ter todo o acesso e um ponto importante: todas essas atualizações que vocês veem aqui, elas recebem lá de forma gratuita. Então a Lê falou: ah, queria participar do bônus. Vão receber no TCC da ansiedade por 5 anos, tá bom? Gil, tenho uma dúvida. Se responderem querendo fazer a sessão de direcionamento, como podemos brevemente dar uma continuidade na conversa? E se ninguém responder querendo fazer a sessão? Quantas vezes por mês é bom postar ofertando a sessão de direcionamento? Vamos lá, Isa. Eu te sugiro fazer uma vez por semana, tá? E você pode até colocar como um planejamento. Ah, toda sexta eu vou fazer, toda segunda, enfim. E aí, é muito importante com que você demonstre interesse por aquela pessoa, né? Entendendo assim, o que que te motivou a buscar por terapia? E ela vai falar pontualmente ali. Aí você fala, entendo, nossa, muito importante. Te convido realmente a gente marcar essa sessão para eu te explicar especificamente. Aí você vai usar as palavras que ela trouxe na demanda. Então, se ela trouxe a parte da ansiedade, insegurança, você vai trazer como você vai explicar isso voltado para a demanda dela, tá? Isso se torna o quê? Muito mais palpável para a pessoa, não fica na nuvem, no genérico, tá? A Dari, Gil, o pagamento recorrente. Dari, o TCC, você tem a oportunidade de fazer não pela recorrência, em até 12 vezes, tá bom? 12 vezes você consegue fazer não pela recorrência. Quando for recorrente, o que que significa recorrente? Quando você, no teu cartão, não tem aquele limite todo do curso. Você consegue fazer por recorrência, sim, mas em até 3 vezes, tá? Porque são 3 vezes que dura o curso. Lembrando que essa recorrência, ela vai, né, ir cobrando de você e você vai tendo esse acesso. Então, foi uma forma que eu liberei, porque eu já estive desse lado, querendo aprender, querendo colocar em prática, mas não tinha tantos recursos assim, né? Nem cartão de crédito eu tinha naquela época, para ser sincera. Então, assim, tem a opção recorrência por 3 vezes. Gil, tem o limite completo. Você pode fazer em até 12 vezes, tá? Bom, daqui a pouco eu já vou ir atrás das novas alunas, porque temos muitos encontros aí. Encontro com a Tutoria Capérola, Clínica 360 e os desafios, que já vai começar o primeiro desafio, gente, na segunda-feira. Então, sim, você já vai saber o que postar na semana. E quem sabe aumentar a tua probabilidade de viralizar igual a Uli. Gente, a Uli é aquele case, né? Ela hoje já tá com mais de 18 mil seguidores e ela viu também, o TCC abriu portas para ela ver o quanto que ela poderia ajudar, inclusive, outras PCs. Porque ela foi postando, as PCs foram gostando e ela se tornou referência nos Reels e ajudando outras psicólogas. Então, muitas das vezes você se considera incapaz, mas é porque você não tentou. E eu quero te convidar a tentar também. Combinado, gente? Então, quero desejar para vocês um ótimo sábado e também trazer as boas-vindas para as novas alunas. E antes de vocês irem aproveitar e liberar vocês, vamos tirar uma fotinho? Vamos abrir a câmera? Porque afinal, hoje é sábado, gente. Vocês ficaram aqui até o final. Vamos lá? Deixa eu abrir. Quer saber como vocês ficaram até o final? Todas vocês vão receber o PDF. Combinado? Só me chama lá que eu já te envio o PDF que era só para quem repostasse. Você também, se ficou até o final, vai receber.
Gente, valeu a pena? Quero saber. Que bom estar com vocês. Foi muito, muito, muito bacana. Agora eu quero que vocês coloquem em prática sessão de avaliação e fidelizar os teus pacientes. E quem quer expandir, continua caminhando comigo. Gente, um bom sábado aí. Beijo para vocês. Aproveitem. Tchau, tchau.